Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido o capítulo 6 e feito os exercícios. Agora iremos iniciar a correção. Na observação, as respostas estão escritas com a cor azul, para facilitar a vida de vocês. Primeira questão: copie em seu caderno as afirmativas corretas e corrija as que forem erradas. Letra A. Chamamos as cidades da Mesopotâmia de cidade-estado porque todas faziam parte de um único país. B. Os registros escritos mais antigos conhecidos até o momento são atribuídos ao Sumério. C. O Código Hammurabi é um conjunto de leis elaborado pelos governantes caldeus. D. A produção de alimentos na Mesopotâmia era atribuição principalmente dos escravos. E os mesopotâmios eram politeístas. Vamos ver a resposta? A resposta correta: B e C. Vamos corrigir a letra A, C e D. Chamamos as cidades da Mesopotâmia de cidades-estados, porque elas eram independentes entre si, cada um tinha seu rei, seu palácio, suas leis. C. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis organizados durante o primeiro Império Babilônio. E D. A produção de alimentos na Mesopotâmia era atribuição principalmente dos camponeses. Observem, corrija aí no seu caderno. Se você acertou, parabéns. Vamos para a próxima. 2. Explique por que os rios tinham grande importância para a economia da Mesopotâmia. Resposta. A base da economia mesopotâmica era a agricultura e a água necessária para irrigar as plantações era captada do rio Tigre e Eufrates. Também possibilitavam a pesca e a criação de animais, o deslocamento de pessoas e a circulação de mercadorias. Então, pessoal, pense nesses dois rios como se fosse o rio Nilo para o Egito. Sem água, o homem não vive. Nós precisamos da água, porque mais de 60% do nosso corpo é composto por líquidos. Então, a água é a fonte da vida. Por isso que era importante os dois rios para essa região. 3. Leia o trecho do Código Hammurabi a seguir e responda as questões de seu caderno. Quando Marduk me instituiu governador dos homens para conduzir e dirigir, estabeleci a lei e a justiça sobre a terra, para o bem do povo. Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Se um homem cegou o olho de um plebeu e quebrou-lhe o osso, pagará uma mina de prata. Se cegou o olho de um escravo e quebrou-lhe o osso, pagará metade do valor. Se tiver arrancado os dentes de um homem da sua categoria, os próprios dentes serão arrancados. Isso é um trecho tirado do Código Hammurabi. Dá para perceber como funciona a lei. Olho por olho, dente por dente. É a lei do talião. Vamos responder a que características da sociedade babilônica o documento revela. Justifique sua resposta com elementos do próprio texto. Resposta. O texto revela a existência de escravos, considerados bens. Se cegou o olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do valor, e de várias categorias de homem livre. Se o homem cegou o olho de um plebeu, se o homem tiver arrancado os dentes de um homem da sua categoria, ou seja, você é igual entre os iguais. O escravo não tinha. Em sua opinião, por que as leis como o Código de Hammurabi não são admitidas atualmente na nossa sociedade? Isso é uma resposta pessoal, porque aí eu vou citar o Gandhi. Olho por olho, dente por dente, o mundo vai ficar cego e banguelo. Não funciona assim. A justiça é uma forma de reparação e tentativa de restauração do que foi tirado do lugar. Nunca volta. Por isso que a gente não pode pagar na mesma moeda. C. Qual a função das leis em uma sociedade? Quem é responsável pela elaboração das leis no Brasil atual? As leis são um conjunto de normas que regulamentam a vida em sociedade, estabelecem direitos e deveres dos cidadãos e quem elabora é o Poder Legislativo, vereadores, deputados, senadores, para as leis nacionais. As leis correspondem aos valores da sociedade nas quais foram criadas. É verdade, aqui no Brasil nós temos 3 poderes. O Executivo, que administra, o Judiciário que julga e o Legislativo que faz leis. Isso eles pegaram do Montesquieu, o Espírito das Leis, o livro. 4. Leia o texto a seguir que comenta os conhecimentos dos povos mesopotâmicos. Apesar do predomínio de um pensamento mítico e religioso, existiam também outras formas de conhecimento, mais ligado à observação e à experiência. Por exemplo, na matemática e na geometria eram conhecidos vários tipos de cálculo. A observação dos astros levou principalmente no primeiro milênio a.C. ao desenvolvimento de um vasto saber astronômico, muito útil para o controle do calendário lunar e das estações do ano. Era fundamental para uma sociedade que dependia de muitos ciclos naturais. No campo da medicina, muitos órgãos e funções eram conhecidos, profissionais especializados no tratamento de doenças.
Texto de Marcelo Rede, A Mesopotâmia. Responde seu caderno. Que áreas do conhecimento foram desenvolvidos pelos mesopotâmios por meio da observação e da experiência? Eles tinham um vasto conhecimento, esses povos da antiguidade. Os egípcios, os mesopotâmios, os chineses, eles conheciam cálculos matemáticos, geométricos, conheciam astronomia, conheciam medicina, a metalurgia, entre outros. Aqui na resposta eu coloquei mais básico: matemática, geometria, astronomia e medicina. 5. Elaborar conhecimentos tendo como base da natureza era essencial para muitos povos dependentes dos recursos fluviais, da água, como os mesopotâmios. Hoje a meteorologia é uma ciência que estuda o tempo atmosférico e o clima e busca prever o tempo. Em dupla, investigue 3 exemplos de aplicações possibilitadas pelo estudo do clima do tempo atmosférico. Pesquise jornais, revistas, livros na internet. Apresente o resultado da pesquisa para o colega, debatam sobre a importância das condições climáticas e atmosféricas para o seu cotidiano. De que forma essas informações se relacionam com a sua vida? Lembre-se que é importante escutar os colegas com atenção para refletir sobre o que foi dito e comunicar suas conclusões com clareza. Como em épocas de pandemia, eu mesmo vou responder. Resposta. Aplicações do estudo do clima. Permite que o governo estude estratégias para atender às necessidades da população, ponha em prática medidas preventivas do período de seca e chuva forte, favorece as ações de controle de desastres e acidentes relacionados a fenômenos naturais, possibilita o planejamento da agricultura auxiliando na definição dos melhores períodos para o plantio e colheita e na definição de política energética do país, entre outras realizações. O clima é muito importante para os países. É onde a gente coordena a época de plantar ou não, que vai acontecer um desastre natural com grandes chuvas. A climatologia, que é uma ciência que estuda o clima, e a meteorologia são muito importantes para conhecer um pouco disso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham visto. Um abração, qualquer dúvida, entre em contato e tudo de bom, pessoal. Tchau!